Oi, gente, eu sou Élica. Oi, eu sou Maria Lívia. Nós somos criadoras da Soé, uma marca de acessórios inspirados na Paraíba. Nosso trabalho é de conexão, né? A gente leva as pessoas a se conectarem com paisagens, a cultura, a comida do seu estado. E hoje a gente vai falar um pouco dessa nossa conexão também, né? A gente vai falar das nossas peças favoritas, assim como vocês se conectam ao comprar uma peça em especial, aquela que toca vocês. A gente também, quando chega ao produto final, a gente também tem essa conexão. E aí vocês estão vendo, esse é o primeiro, foi um denominador comum de nós duas. Para mim, assim, é muito especial o Sanhalá, porque conta muito o início da nossa história. Então, a gente teve a oportunidade de ir até o Rio, de visitar a comunidade ali do entorno, o Porto do Capim. E foi muito especial para mim o dia das fotos. É claro que isso vem também lá de trás, quando eu puxo pela memória de quando a gente foi para se inspirar e produzir as peças. Então, por falar da nossa história, do nosso início enquanto Soé, essa peça tem uma importância maior para mim. E por que tem para você? Então, comigo foi assim. Primeiro é a vista do pôr do sol do Hotel Globo. Acho que a gente já trouxe isso em outros vídeos, né? Pra mim é o pôr do sol mais bonito aqui da capital. Não conheço todos, né? Mas esse recorte do Hotel Globo é muito simbólico. E foi com o Sanhalá que eu descobri a palavra meandro, que é a curva do rio. Ver aquela serpente de água ali é uma das imagens mais inspiradoras que eu tenho de João Pessoa. E também porque Cecília, nossa amiga, escreveu um livro sobre Políbio Alves, é um poeta do nosso estado, e o livro traz um poema, né, o Varadouro, e fala turva água, turva mágoa, sobre as águas do Sanhalá. E Cecília fala por ele, né, pela a visão dela, do olhar dele. E é muito sensível, isso foi uma história que me pegou, e como a Erika disse, é o início da Soé. Então, é um brinco muito simbólico. Ele não tem variação de cor, ele é azul mesmo. E a gente. Eu tenho muito orgulho dele. Mas fala do outro. Fala do seu Oiticica, vá. O Oiticica Acho pra que tu mim. levantaste, não? Sim. O Oiticica é porque eu tava rememorando, pô. Deixa um minuto aqui. O Oiticica ele é muito importante pra mim. Primeiro porque eu sou sertaneja. E quando a gente decidiu fazer a coleção Sertão, a primeira coisa que eu disse eu não quero estereótipos. Eu não vou trazer o sertão como todo mundo retrata, porque o meu sertão, as minhas memórias que eu tenho não são negativas. Eu só tenho afetividades, claro que também por um privilégio de não, enfim, ter nascido numa outra geração, ter crescido na própria capital, mas toda a minha memória que eu tenho do sertão, de quando eu ia passar férias na casa dos meus avós, são coisas boas. E aí, conversando com meu tio, ele contou a história do Oiticica. E quando ele contou, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, isso dá um brinco. Porque a história fala que o diabo queria se apossar da árvore de Oiticica e pediu a Deus para ter a posse da árvore. E aí Deus, na sua sapiência, disse, ok, você pode ter quando a última folha verde cair da árvore. E aí a Oiticica, ela é uma árvore perene, ela nunca perde a folha por total, mesmo nos períodos mais difíceis de seca. Então você sempre vai no sertão, tá tudo seco, mas você vai ver uma árvore verde, o juazeiro também tem essa particularidade. E aí você vai ver uma folha de oiticica que é muito parecida com essa. Então, e foi engraçado porque ele nasceu na pandemia. E eu não tinha visto, assim, eu não lembrava de como era a árvore de oiticica. O brinco nasceu primeiro e aí depois eu fui no sertão, fui me deparar com a folha. Quando eu vi a folha no chão, eu disse, meu Deus, igual, igual. E foi muito forte. E aí conseguir a gente trazer esse modelo de ter a chuva de um lado e ter a seca, que é uma particularidade do sertão e a gente não ia abrir mão disso, mas trazer isso de uma forma muito forte, muito simbólica e rica, pra mim foi, meu Deus, é tanto que transparece, é uma peça que tem toda essa lembrança, toda essa memória e é uma peça belíssima, né, gente? Porque o IP? Vou falar do IP. É a segunda peça. O IP é um desenho livre, feito por mim. A coleção Flores da Paraíba não foi a primeira, né? Ela já foi ali a terceira coleção, a gente já tinha feito várias peças antes. Mas eu lembro que a gente queria trazer os ipês, a lagoa repleta, rodeada de ipês. E o ipê, ele é uma flor longa, né?
E aí a gente queria trazer uma abstração desse ipê, porque é muito difícil trazer um brinco que seja literalmente uma folha de ipê, uma flor de ipê. E uma das características do ipê que marcava muito a gente era você andar na lagoa e o chão tá forrado de flocos de ipê. Não é nem tanto o ipê da árvore, é quando as flores caem e fica aquele tapete amarelo, ou lilás, ou branco, enfim. Então, nós fizemos o floco do ipê, né? É uma inspiração, uma abstração desse floco no chão. E quando a gente junta vários brincos na produção, né? Principalmente, que eles ficam ali juntinhos, nossa, eu viajo, sabe? Eu olho para aquilo e eu sinto que são os flocos de ipê. A peça dissociada da história é só uma peça, é só um brinco. Então, é a história que faz ela ser especial. É o fato de ser um desenho nosso. É o fato de ser uma inspiração e uma criação nossa. E eu tenho muito orgulho desse brinco, de verdade. E, enfim, é isso. Vá, continua. É o último, o Palace. Eu sou muito apaixonada pelo design dele. É o brinco que eu mais uso no meu dia a dia. Eu trabalho com ele quase todos os dias, porque esse design é maravilhoso. Mas o Palace, o Hotel Paraíba Palace, particularmente, e aí tu tocou no nome de Polívio e eu não imaginava assim, que tu fosse trazer. Mas o Paraíba Palace, eu lembro de uma reportagem que eu fiz quando eu ainda trabalhava com jornalismo e eu era repórter. Eu fiz uma reportagem sobre os hotéis que marcaram época, né, na Paraíba. E aí a ideia era trazer uma crônica, era trazer memórias de pessoas relacionadas a esses hotéis. E eu entrevistei Políbio. E eu queria saber como eram aqueles hotéis nos tempos áureos. E aí Políbio, ele conta. E aí ele conta, como ele é escritor, ele tem toda essa magia em contar e você consegue estar no lugar. Então, quando a gente teve a oportunidade de fazer a coleção Paraíba Retrô, e a gente foi fotografar, e esse hotel ele é muito imponente, a fachada dele é muito imponente. Então, teve esse resgate da memória de eu poder imaginar. E aí a reportagem, na verdade era uma crônica, era baseada mesmo nisso, nessa vivência das pessoas, como era aqueles tempos. Então, tem aí uma dupla conexão. O café no final da tarde, Sim, né? O pôr do sol. Que era o Havaí Bar, que da época que a galera ia, né? Com aquela toda imponência para tomar um martini, né? Um café. É bem interessante. Queria muito que o Paraíba Palace ainda fosse um espaço de visitação aberto, né? Ele tem outra atividade hoje, mas é um prédio lindo mesmo, de verdade. Por fim, a minha última peça é o Coloral. O Coloral é uma peça da coleção Sertão. Ele é feito inspirado na semente de urucum. Ele diz que eu faço as legendas poéticas da Soé, porque eu tenho essa coisa de escrever sobre sentimentos, né? E quando eu fui começar a fazer, a produzir, não o brinco, mas a traduzir essa história do Coloral, a primeira frase que me veio foi: de uma das cores mais lindas da culinária nordestina e brasileira nasce o brinco coloral. O coloral, tempero, ele não dá gosto. Tem gente que diz que dá. Ele não dá gosto, mas ele dá cor à nossa comida. Eu sou gastrônoma também, e não é nem por isso, mas pela vivência dos pratos que me foram servidos ao longo da vida. Uma comida sem coloral, para a nossa cultura alimentar, é uma comida sem cor. Então, quando eu uso um brinco que homenageia justamente esse tempero, para mim, é lembrar de cada prato, de cada guisado, de cada feijão, de cada alimento que eu fui servida, que Tita botou na minha mesa, né? E que eu guardo com carinho e com respeito e com gratidão, porque quando a gente come a nossa comida, a gente se sente fortalecido para continuar. Então essa peça ela tem um significado muito grande para mim por conta disso. Coloral é o tempero do Nordeste, na minha opinião. E quando você usa o brinco, você leva esse símbolo nas suas orelhas. Eu acho que é isso. Conexão, total conexão. Eu acho que é isso também. Até o próximo vídeo. Depois nos conta aí nos comentários quais são os brincos favoritos. Quais são os brincos favoritos de vocês. E se vocês não tiverem nenhum ainda, vão lá na loja virtual da Soé, dê uma olhadinha e conta pra gente. Obrigada, tchau. Ela fez a parte importante.
Um cheiro. Tchau.